Agora abre o seu coração e ouve essa palavra tão forte. É um evangelho que não é longo, mas que toca profundamente o nosso coração. Não vou fazer a proclamação como na Santa Missa, mas eu quero junto com você mergulhar nesse mistério tão lindo dessa palavra de hoje. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-la aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e tomava conta da bolsa comum e roubava o que ali se depositava. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Meu irmão, minha irmã, nessa palavra de hoje vai mostrar uma casa que era a casa dos amigos de Jesus. A casa de Betânia era aquele lugarzinho que Jesus se sentia em casa. Jesus sofreu tanto desprezo daqueles que ele amava. Jesus sofreu tanto nesse caminho de salvação. Mas Jesus, como eu e você, também tinha um lugar para repousar o seu coração. A palavra de Deus vai dizer que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, por amor a nós, se fez pobre. Mas Jesus tinha amigos. E esses amigos verdadeiros, nos momentos de maiores dores do coração de Jesus, Jesus podia descansar no coração desses amigos. Mesmo que Jesus não tivesse nada dele, Jesus tinha a pobreza, como diz São Francisco de Assis, como uma esposa. Jesus não tinha nada, mas Jesus tinha amigos de verdade. É verdade que eram poucos na hora da cruz, poucos ficaram junto com Jesus, mas Jesus tinha esses amigos. Essa casa de Betânia representa a casa de cada guerreiro do exército de São Miguel, onde Jesus está podendo descansar, onde muitos têm esquecido do Senhor, mas vocês têm rezado, têm buscado colocar Deus em primeiro lugar. Assim aconteceu aqui na casa de Betânia. E nessa casa não estavam somente os donos da casa, Maria Madalena, sua irmã Marta e o seu irmão Lázaro, mas Jesus trouxe também os discípulos, que imagina aquele batalhão de homens, 12 homens, junto com Jesus, vinham comer nessa casa, vinham descansar, vinham refazer as suas forças. O povo que disse: viva o rei, o filho de Davi, foi o povo que gritou: crucifica-o. Qual foi o motivo? Porque eles estavam apegados num reinado material, estavam apegados a este mundo, a esta terra. E aqui, nesse evangelho de hoje, nós vamos ver 2 exemplos que se chocam, que se contrastam. Nós vamos ver um coração profundamente apegado às coisas deste mundo, Judas. João vai escrever no seu evangelho que ele era ladrão, que ele pegava as coisas da bolsa dos apóstolos, ele pegava o dinheiro para gastar em coisas dele. Era um homem que já estava com o coração corrompido desde o início. Dizem que quando Judas viu Jesus, está lá em João capítulo 2,
quando ele viu Jesus entrando no templo de Jerusalém, derrubando aquelas bancas dos cambistas, espantando os animais, fazendo aquele chicote de corda, e com aquela autoridade, Judas pensou: este é o grande Messias. E Judas só viu um aspecto exterior. Judas queria um Messias que desse para ele bens materiais. E ele cada vez foi percebendo que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Vivia de doação dos amigos, como esses 3 amigos da casa de Betânia. Jesus muitas vezes dormia no relento com os seus apóstolos. E Judas foi percebendo que não era essa a vida que ele queria. Ele era muito apegado aos bens materiais. E o seu coração foi se distanciando de Jesus. Quanto mais você ama este mundo, mais o seu coração se afasta de Jesus. E o coração de Judas começou a desprezar o Mestre. Até que no momento em que Maria Madalena, no Evangelho de João vai dizer que ela derrama esse perfume muito caro nos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Mas o Evangelho de Marcos vai dar mais detalhe. Vai dizer que ela pega esse vidro e ela quebra esse vidro. Quer dizer, não tem mais como ser usado. Ela dá tudo o que ela tem. E se você for ver a história de Madalena, foi a história de uma pessoa que usava esses perfumes para a sedução, para o pecado, para a vaidade, para a ostentação. E o que ela tinha de mais belo, que eram os seus cabelos, que era instrumento de sedução e de pecado, ela humilha diante do Senhor e enxuga com seus cabelos os pés de Jesus. Você vai ver que Judas fica tão furioso com esse ato de amor a Jesus, e Judas vai chegar a dizer, indignado e furioso: por que não se vendeu esse perfume para dar aos pobres, para colocar aqui na bolsa que nós temos e distribuir aos pobres? Mentiroso, ladrão. Ele queria esse dinheiro para ele. Por que não se vendeu por 300 moedas de prata esse perfume? Que hipócrita, Judas. Você vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você está dizendo claramente que Jesus vale muito menos do que esse objeto material. Você está dizendo que Jesus não vale nada para você. Meus irmãos, quando Judas pergunta quem é que vai trair, porque Jesus anuncia, e ele pergunta a Jesus: serei eu, mestre? E Jesus vai dizer: a sua boca está dizendo, você mesmo está proclamando, porque você decidiu isso no seu coração. Você vai ver um homem aqui calculista. Santa Teresinha vai dizer: quem ama não sabe calcular. E Maria Madalena derrama esse perfume caro, porque ela era o que ela tinha ali. Se ela pudesse, ela dava muito mais. Maria Madalena quebra esse perfume e derrama, coloca o seu cabelo a serviço, enxugando os pés do Senhor, porque na verdade ali ela está derramando a sua vida, o seu coração, por aquele que iria derramar o sangue por ela, pelos pecados dela. Você vê que contraste, meus irmãos, que contraste, um excesso de amor e um excesso de rancor. Sim, porque a partir desse momento que Judas começa a sentir é rancor. Ele começa a odiar Maria Madalena, porque Jesus defendeu ela, porque Jesus valorizou o amor dela. E a partir desse momento o ódio de Judas se transforma em traição. Sim, que contraste nós vemos e nós lembramos de ontem. Jesus dizia que o meu reino não é deste mundo. E aqueles que estavam apegados a este mundo, depois gritaram: crucifica-o. Nós estamos vendo agora uma mulher que era profundamente apegada aos bens desse mundo, uma mulher que vivia de vaidade, sim, uma mulher que vivia na escravidão do pecado, que renunciou a tudo, quebrou a sua vida velha e derramou sua vida aos pés de Jesus. E ao mesmo tempo vemos um homem que se apegou nessa vida velha, se apegou a este mundo e aos bens materiais e acabou por traindo o Senhor. E nós vamos dizer que ela derramou a sua vida, que ela realmente quebrou essa vida velha, porque a vida dessa mulher, assim ensina a tradição da igreja, e eu posso enumerar para você
dezenas e dezenas de santos que vão dizer o que a tradição acredita sobre a vida dessa mulher. Essa mulher que tinha uma vida no pecado, agora vai nos ensinar a derramar a nossa vida aos pés do Senhor. Afinal, quem é essa mulher? Jesus disse para Judas: Judas, aonde esse evangelho for anunciado, vai se falar do que essa mulher fez. Aonde for proclamado o evangelho, ela será conhecida por esse gesto de amor. E eu quero te mostrar, se você tiver o seu caderninho aí, faça essa anotação. Vai ser muito importante para a sua vida de adorador, de adoradora. Eu quero te mostrar a primeira vez que essa mulher aparece no evangelho. Está lá em Lucas capítulo 7. No final do capítulo 7, você vai ver que uma mulher pecadora pública, se aproxima de Jesus. Traz um perfume muito caro, derrama sobre os seus pés e enxuga com os seus cabelos. E ali junto a esse perfume vai uma lavagem também com as suas lágrimas. Você vê aqui a cena de Jesus também no jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E esta mulher se debruça aos pés do Senhor. E os homens diziam, se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. E Jesus, que lê os pensamentos, diz: Simão, eu tenho uma proposta para te fazer. Ele vai dizer: um homem devia muito dinheiro. Imagina, uma moeda de prata na época é o equivalente, não sei se eu estou atualizado, a mais ou menos R$100 hoje. Seria a diária de um trabalhador. E uma pessoa está devendo 50 moedas de pratas. Significaria 50 vezes 100, dá quanto? R$5.000. Alguém está devendo R$5.000 para o seu amigo. E 50 moedas de prata. Ele não tinha como pagar e pediu perdão, pediu anistia. E esse agradeceu. Um outro devia 500 moedas de prata. Quer dizer, R$50.000 nos dias de hoje. E ele também não tinha como pagar. E pediu o perdão, pediu a anistia. E também o patrão perdoou os dois. Qual dos dois vai ser mais agradecido ao patrão? E o fariseu vai dizer: mestre, com certeza, aquele que devia muito dinheiro. Ele vai ter uma gratidão muito maior. Jesus vai dizer: pois é, eu entrei na sua casa, você não me deu o beijo de saudação, que todos os judeus sempre dão, como sinal de reverência, de respeito, de amor, de acolhida. Ela, quando chegou, não parou de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés, como é costume fazer em todos os peregrinos que chegam. Ela lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com os cabelos. Você não colocou o óleo na minha cabeça, como era costume também se fazer. Ela derramou esse perfume caro. Pois fique sabendo que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. E Jesus não diz para ela, como aquela mulher, tem gente que confunde Madalena com a mulher adúltera de João 8. Aquela mulher foi pega no flagrante do pecado. Ela foi humilhada pelos fariseus. E Jesus diz: ninguém te condenou? Eu também não. Vai, não peques mais. Essa mulher, Jesus não disse para ela não pecar mais. Sabe por quê? Porque ela mesma decidiu se humilhar aos pés do Senhor. Não foi alguém que pegou ela na hora do pecado e arrastou pelas ruas de Jerusalém. Foi ela que se arrastou com seus objetos de pecado, com aqueles perfumes que ela usava para levar os homens ao pecado, com aquele cabelo da vaidade que ela levava ao pecado. Ela mesma se humilhou diante do Senhor. Na Bíblia inteira você não vai achar uma pessoa que procurou Jesus como ela. Todas as pessoas que procuram Jesus querem algo, querem uma cura, querem uma libertação, querem um socorro, um milagre, querem uma palavra que o ajude. Maria Madalena não. Ela procurou Jesus por um único motivo: pedir o perdão dos seus pecados. E quando ela chega aos pés de Jesus para pedir perdão, para pedir uma chance, para pedir a mudança de sua vida, ela não consegue falar.
Ela não consegue dizer uma palavra. E as suas lágrimas falam muito mais do que as palavras. E ela chora, chora. E enquanto os fariseus falam mal dela e de Jesus, o próprio Jesus toma a defesa dela. E ele não diz, vai e não tornes a pecar, porque ela mesma já se humilhou. Ele diz, mulher, a tua fé te salvou. E no capítulo seguinte vai dizer que Madalena foi liberta de 7 demônios. 7 demônios significa os 7 pecados capitais. Essa mulher era tomada de orgulho, era tomada de luxúria, era tomada de avareza, de inveja, de egoísmo, de todos os pecados. E no ato de amor, Jesus exorciza o coração dessa mulher, desses demônios que tomavam conta da sua vida. Você viu a primeira vez Madalena aos pés de Jesus e sempre alguém querendo tirá-la dos pés de Jesus. Logo em seguida, em Lucas 10, você já vai ver ela arrependida, com uma vida mudada, na casa de sua irmã Marta. Irmão, por que chamam Maria de Magdala, de Madalena? Por que não dizem que se ela é a mesma Maria de Betânia, deveria chamar Maria de Betânia? Diz uma tradição, e assim acreditam muitos santos, que Maria Madalena, Marta e Lázaro eram filhos de um homem chamado Teófilo e de uma mulher chamada Euquéria. Esse homem foi vice-rei, vamos dizer assim, vice-governador da Síria. Por isso ele era riquíssimo e tinha muitas terras ali em Jerusalém. Betânia praticamente era toda dele. Era dono de fazendas em vários lugares daquelas regiões. E o seu pai morreu, ela era muito novinha. E depois de alguns anos, essa jovem, Maria Madalena, que não tinha educação do pai, ficou um pouco solta e começou a se envolver com aqueles homens romanos, gregos, e ali ela começou a se perder. Numa vida de devassidão, tinha muito dinheiro, começou a esbanjar esse dinheiro, e na distribuição das propriedades, a sua mãe morre com esse desgosto de uma filha que entrou no caminho do pecado. Na distribuição dos bens, dos muitos bens, um castelo que existia na cidade de Magdala ficou para ela como herança. E ali foi testemunha dos pecados mais graves que ela fez na sua vida. Porém, ao encontrar com o olhar de Jesus, tudo mudou na sua vida. Por isso ela chegou a esse ponto de tomar uma decisão, de vir correndo aos pés dele, pedir perdão, e ali sua alma foi lavada pelas lágrimas de arrependimento. Você vai ver em Lucas 10, ela já de volta na casa da sua irmã e de Lázaro. E enquanto ela estava novamente aos pés de Jesus, aprendendo as palavras da salvação, a sua irmã fica furiosa também. Mestre, o senhor não se incomoda da minha irmã ficar aí, enquanto eu estou aqui trabalhando? E Jesus chama atenção. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, Jesus não chama a atenção de Marta porque ela estava fazendo o serviço que a Virgem Maria também fazia, mas pela sua murmuração. Ela não sabia que era importante para a alma da sua irmã ouvir a palavra do Senhor para ter forças para se doar a Ele. E logo depois você pode anotar em João capítulo 11, Marta e Maria Madalena chamam Jesus porque o seu irmão Lázaro está morrendo. E Jesus diz, eu não vou, para que vocês vejam o milagre de Deus. Jesus estava em Jericó, pediram para chamar, elas tinham muito dinheiro, pediram que fosse a cavalo e eles foram chamar, Jesus não veio. Alguns dias depois Jesus veio e Lázaro já tinha morrido. Meus irmãos, essa família era a família dos amigos de Jesus. Jesus tinha uma intimidade profunda com eles, um afeto e um carinho muito especial. Mas Lázaro já estava doente há um bom tempo. E eles não entendiam porque Jesus curava tantos e não curava o seu melhor amigo Lázaro. Por quê? Eles não entendiam. Às vezes você pergunta isso. Eu estou na igreja há tanto tempo e vejo pessoas que chegaram agora recebendo o seu milagre. E você não entende o porquê. Saiba
que quando Deus demora, Ele não está demorando, Ele está caprichando. Porque com Lázaro, Jesus iria fazer o maior de todos os milagres com o seu melhor amigo. E Jesus vai ressuscitar o seu amigo que já está morto há 4 dias. Porém, quando ele chega perto de Maria Madalena, ela começa a chorar. Começa a chorar, sempre ela vai para os pés de Jesus. E começa a chorar e não consegue nem dizer palavras, só consegue dizer: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E uma das poucas vezes que vai anunciar na Bíblia que Jesus foi tomado de uma profunda emoção e começou a chorar. As lágrimas de Maria Madalena tocam o coração de Jesus e Jesus ressuscita o seu irmão Lázaro. Sempre ela está aos pés de Jesus. Você vai ver agora no capítulo 12, que é o evangelho de hoje. Novamente ela vem aos pés de Jesus, novamente ela quebra um perfume caríssimo. Porém, Judas não aceita. Judas fica com raiva. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que Maria Madalena é considerada pela igreja a patrona dos eremitas, as pessoas que renunciam tudo para doar a sua vida toda aos pés de Jesus? E uma tradição vai dizer que ela, depois disso, ela vai fugir no ano de 43 depois de Cristo. Eles vão perseguir Lázaro, tentar matar Lázaro, porque Lázaro é um testemunha da ressurreição. E Herodes Agripa está perseguindo os cristãos e eles vão numa embarcação fugir. E nessa fuga, Lázaro, Marta e Maria vão parar no sul da França. No sul da França eles começam a evangelizar, começam a converter aquele povo. Marta prega o evangelho e faz milagres. E Maria Madalena não consegue ficar longe do seu Jesus. Diz essa tradição, e centenas de santos vão dizer, confirmar essa tradição, que Maria Madalena viveu no sul da França. E ela subiu num monte muito alto. E subiu mais alto ainda, o máximo que ela pôde, num lugar muito difícil de se chegar. E ali ela viveu, fazendo penitência, o resto da sua vida. Ali ela teve uma visão de São Miguel Arcanjo, que ensinou para ela que se ela quisesse se unir a Jesus, ela devia meditar cada momento da paixão de Cristo. E ela que viu a via sacra, e ela que viu Jesus morrendo ali aos pés da cruz, meditou o resto da sua vida a paixão de Cristo. Ela ficou 30 anos da sua vida ali naquela gruta como eremita, aos pés do Senhor, fazendo penitência e amando a paixão de Cristo. E a tradição vai dizer que Maria Madalena, em alguns momentos, era arrebatada junto com os serafins, e entre os serafins ela cantava os louvores de Deus. Mas você pode dizer: irmão, isso que o Senhor está dizendo, quais santos acreditaram nisso? Vou dizer para você alguns: São Paulo da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, São Luís Maria de Montfort, São João Maria Vianney, São Francisco de Assis, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Antônio Maria Claret, Santa Catarina de Sena, Santo Tomás de Aquino, Thomas Kempis, quem escreveu a Imitação de Cristo, São Gregório Magno. O Martirológio Romano escreve que Madalena era essa mesma irmã de Marta e Lázaro. Os padres da igreja, Cassiano, Santo Agostinho e muitos outros. E eu quero te dizer que essa mulher que ficou aos pés do Senhor, aos pés da cruz, no Calvário, nunca mais saiu dos pés de Jesus. Toda a vida alguém queria tirar ela dos pés de Jesus e não conseguiram, porque Jesus a defendia. Até mesmo na ressurreição, quando ela vê o Senhor, ela corre e tenta encostar nos pés de Jesus. E nesse momento Jesus diz: não me segures, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai. E vai anunciar aos meus irmãos, e ela é a primeira a anunciar a salvação, a ressurreição de Cristo. Maria Madalena é devota dos pés de Jesus. Sabe o que significa ficar aos pés de Jesus? Significa com frequência se confessar.
se lavar dos seus pecados, como ela nas lágrimas e no sangue foi lavada dos seus, da sua vida mundana. Ela se deixou amar, e como diz Santa Teresinha na sua poesia, dos meus pecados vestígio algum eu vejo, ao fogo divino um a um foi apagado. Ser devota de estar aos pés de Jesus significa se confessar com frequência, mas significa também ser um adorador, uma adoradora em espírito e em verdade. É o que você tem feito durante esses 40 dias de preparação e muitos durante esse ano inteiro, nenhum dia sem Jesus. Isso é estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus significa derramar não somente um perfume caro nos pés do Senhor e enxugar com os seus cabelos, mas significa entregar toda a sua vida para o Senhor. Nós do Instituto Hesed temos Santa Maria Madalena como nossa baluarte. Ela é uma das santas patronas do nosso instituto. Por quê? Porque nós doamos a nossa vida para viver 24 horas por dia aos pés de Jesus na Eucaristia, numa vida contemplativa, numa vida de adoração, numa vida de expiação por nossos pecados e do mundo inteiro. E por causa dessa escolha, dessa vida contemplativa que Deus fez para o Instituto Hesed, em julho de 2004, veio ao Brasil as relíquias de Santa Maria Madalena. A comunidade Shalom trouxe o bispo Dom Dominique, que trazia esse relicário, meus irmãos, um relicário com um pedaço da perna de Santa Maria Madalena, com um pedaço dos cabelos dela. E essa urna de vidro, você podia enxergar dentro, esses ossos de Maria Madalena, vieram aqui no Brasil, vieram aqui em Fortaleza. Nós temos um padre muito amigo, o padre Francisco Menezes. Ele disse que quando passava naquele relicário, ele rezava: Maria Madalena, eles do Instituto Hesed te amam tanto, vai visitar eles. E o padre Francisco rezava, e depois ele dava a volta e passava de novo naquele relicário, e dizia: Maria Madalena, vai visitar os irmãos do Instituto Hesed, eles te amam tanto, faz essa graça para eles. Meus irmãos, no momento em que a Madre Kelly ia se apresentar no Aleluia, era ainda no Cocó, né? Quem é daqui de Fortaleza sabe do que estou falando. Eu fui subindo uma escada, e nesse momento em que eu fui subindo uma escada, um bispo foi subindo do meu lado, e eu pensei, parecia muito com Dom Taveira, lá que agora está lá em Belém. Eu disse: o senhor é o Dom Taveira, não é? Ele disse: não, Dom Dominique. Aí eu falei: sim, o senhor fala português? Ele disse: um pouco. E ele perguntou: que comunidade você é? Eu disse: Instituto Hesed, que significa misericórdia. Somos de espiritualidade carmelitana. E ele diz: ah, que bom, então vocês são contemplativos? E eu disse: sim. E ele disse: quem são os fundadores deste instituto? E nessa hora a Madre Kelly estava entrando junto com a relíquia, cantando a música O Amado. E eu disse: essa que está cantando. E ele olhou o momento em que a relíquia entrava, e aquele momento belíssimo da Madre cantando. Eu disse: mas tem aquela também. E apontei para a Madre Jane. Ele nessa hora foi conversar com a Madre Jane, perguntou como surgiu o Instituto, a espiritualidade, e nem ela falava francês e nem ele muito bem o português, mas ele disse numa palavra forte e profética: Maria Madalena vai para a casa de vocês, não está programado, já está tudo combinado os lugares onde ela vai passar, no Carmelo, nas Concepcionistas, nos lugares contemplativos, no Mosteiro de São Bento, mas agora eu estou dizendo que Maria Madalena quer ir na casa de vocês. Meus irmãos, fomos tomados de uma alegria incrível. Era o mês de Santa Maria Madalena, o final do mês. Nós arrumamos aqui a casa, enfeitamos a noite inteira. E no fim da madrugada, como no horário que ela encontrou Jesus, não é? Como no horário que você tem acordado de madrugada e encontrado Jesus, Maria Madalena veio ao nosso encontro. E aquele homem que contava toda a história já estava cansado a noite inteira, né? Andando em tantos mosteiros. E ele contou todo o testemunho de Maria Madalena, toda essa história da vida dela na França.
E ele vai contar que no final da sua vida, assim como ela esteve aos pés de Jesus na hora da morte de Jesus, Jesus quis estar junto dela na hora da sua morte. E ele vai contar, né, assim conta a tradição, que um sacerdote chamado Maximino vai escalar aquele lugar, levando Jesus na Eucaristia. E naquele momento, ele encontra com Maria Madalena, entrega a ela o corpo e o sangue de Cristo. E naquele momento que ela recebe Jesus, ela voa para o céu. Jesus não deixa sem a presença dele aqueles que o amam de todo o coração. Eu sei que você está com saudade de receber Jesus na Santa Comunhão de maneira sacramental. Mas saiba de uma coisa: Jesus está acendendo o fogo do seu coração. Jesus está preparando o seu coração para que a sua Eucaristia seja uma transformação completa da sua vida. Eu repito, depois dessa Quaresma e dessa Semana Santa, dessa Páscoa, nada será igual na sua vida. E eu quero terminar essa palavra de hoje mostrando para vocês um testemunho belíssimo de uma Madalena desses dias atuais. Eu quero dizer que hoje Jesus, principalmente nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas estão buscando um sentido da vida. Muitas pessoas estão questionando qual o sentido da vida diante de tanta morte. Muitas pessoas estão em dúvidas confusas, mas muitas pessoas estão encontrando a única resposta que Judas não encontrou, mas que Maria Madalena, a pecadora, encontrou. Muitas pessoas nesse tempo estão tendo uma experiência, e você viu ontem que uma princesa, através da Virgem Maria nas aparições de Medjugorje, teve um encontro com Deus e mudou de vida. Eu tinha um amigo, Francisco José, ele era ateu, e quando ele conheceu as aparições de Medjugorje, a sua vida mudou, se transformou, hoje está na casa do Pai. E agora também você ouviu o testemunho de uma princesa chamada Maria Madalena. Sim, ela morava no castelo de Magdala, tinha riquezas, prazeres, fama, comida deliciosa. Nada disso preencheu o coração dela, que era vazio, que estava podre, tomado de 7 demônios. Jesus transformou essa mulher numa mulher que se tornou tão santa, que cantava os louvores de Deus junto aos anjos do céu. Nossa Senhora quer fazer isso na sua vida também. Essa Semana Santa, esse é o dia de você derramar o perfume, aquele perfume que você usava no tempo do passado, no tempo da vaidade, de você derramar esse perfume aos pés de Jesus e ter uma experiência profunda com a misericórdia de Deus. Nós vamos passar para você agora, para ilustrar toda essa pregação, em volta de Santa Maria Madalena, uma outra Madalena, que viveu, engraçado, eu estava pesquisando sobre as relíquias de Madalena, e em 2016, se eu não me engano, na Jornada Mundial da Juventude, lá na Polônia, as relíquias de Santa Maria Madalena tiveram lá também, né? E eu vou contar para você agora, vamos contar para você um testemunho de uma mulher lá da Polônia, que ela também foi tocada, como Santa Maria Madalena, uma vida muito parecida com Santa Maria Madalena, que se tornou uma grande transformação e um grande testemunho para dar esperança para aqueles que não têm esperança, para aqueles que acham que não tem jeito. Veja esse testemunho agora, experimente também a conversão dessa grande guerreira de Deus. Peguei a cruz, coloquei sobre a cama e comecei a dizer com todas as letras: você não está entendendo, você não entende nada. Esse é justo, aquele é injusto. Depois levantei os meus olhos e eu o vi ali, preso na cruz, e disse: com quem que eu estou falando? Eu estou lamentando por coisas estúpidas. E ele ali, preso na cruz, injustamente, por causa dos nossos pecados. Tudo aquilo que me aconteceu, você pode dizer, essa é a tua história. Mas minha história era a história de tantas pessoas.
Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Naquele momento, minha mãe estava com uma grande depressão. Começou a trazer vários homens para casa e um destes me violentou. Mas ela não acreditou em mim. Depois eu soube que ele fez o mesmo com a minha irmã. Eu já tinha 13 anos, mas já odiava esta vida. Odiava minha mãe porque ela estava viva. Odiava o meu pai porque tinha morrido bêbado. Eu odiava a todos. Eu queria tirar a minha própria vida. Queria morrer. Para que os outros pudessem ver o quanto eu queria viver e o que teriam perdido se eu tivesse morta. Todos me diziam que eu não podia sonhar, que os sonhos eram somente para aqueles que eram belos ou ricos, mas eu não concordava com isso. Se você tem sonhos, quaisquer que sejam esses sonhos, você pode realizar, e eu deveria fazê-lo. Procurava ainda realizar os meus sonhos, mas de um jeito errado. Não conhecia ainda a estrada que me levaria à verdadeira felicidade. Eu cresci em Varsóvia e tornava-me uma estranha. Morava com a minha avó num quarto. Meus amigos eram aqueles que vendiam droga. Eles roubavam e eu também roubava. Uma vez eu estava usando droga e quase morri na banheira, depois de ter tomado um comprimido de êxtase. Acordei depois na cama, toda suja de sangue no dia seguinte. Aos 16 anos, eu decidi que ia fazer uma mudança na minha vida. Tinha um teste para ser modelo na Itália, e eu decidi partir. Mas não me levaram para Milão. Fui levada para a porta de Turim. Me colocaram num local muito apertado, levaram meus documentos e me fizeram prostituta. Um dos clientes quis fazer mal a mim ali. Estando de acordo com todos, ele simplesmente me violentou. Eu escapei e finalmente cheguei a Milão. Comecei a trabalhar na moda e na televisão. Conhecia tanta gente, usava tanta droga, muitas vezes nem me lembrava do que eu tinha feito poucas horas antes. Finalmente, a verdadeira felicidade, pelo menos assim era que eu pensava, não. Pessoas ricas, carros bonitos, eu saía nos jornais, mas para ir à cama com algum homem eu devia me embriagar. Há um tempo eu trabalhava para uma agência de Lelé Mora, quando então era um agente muito importante. Conheci Silvio Berlusconi e em seguida comecei a namorar com seu sobrinho, Paulo Beretta. Eu, infelizmente, fui envolvida na história de Ruby Rubacuori, porque aconselhei essa menina para estar distante de algumas pessoas, porque ela era somente uma pedrinha num jogo de pessoas grandes. Billionaire, I love you. Okay, let's get this party started, y'all. Y'all know what it is. Run a truck. Come on, y'all. Make some motherfucking noise. Eu trabalhava em ambientes muito importantes e em Turim eu frequentava estes lugares, muitas motos, conhecia pessoas que vinham a essas festas, como Leonardo DiCaprio, Kevin Spacey e outros. Resumindo, muito famosos. Todos os dias eu estava com eles. Em um dia e uma noite, nós gastamos ao todo 310 mil euros. Abrimos 110 garrafas de champanhe. E essa era a minha vida.
Eu vivia assim e para mim isso era normal. Cheguei a Medjugorje somente por 4 dias. Eu era muito cética quanto a tudo o que acontecia ali. Depois de 5 dias, eu não queria mais ir embora. Eu tinha um contrato de trabalho na Sardenha, muito importante. Mas eu escrevi um e-mail dizendo que eu não ia mais. Eles me disseram que eu estava louca, que qualquer pessoa teria aceito e que com certeza alguém tinha me feito uma lavagem cerebral. Eu tinha que decidir se eu voltava ou se permanecia aqui. Eu não queria perder essa oportunidade. Eu percebi que aqui alguma coisa acontece, alguma coisa existe, e que no meu coração alguma coisa estava mudando de verdade. Somente perdoando, primeiramente a nós mesmos, depois a todos os outros, e assim podemos iniciar uma nova vida. Senti dentro de mim uma grande libertação, como se eu tivesse comido muito, muito mesmo, e depois eu tivesse vomitado tudo. Não consigo explicar de uma outra forma. Eu me senti assim, vazia, assim, limpa. E a partir daquele dia, daquele momento, eu me senti renascida. Amém, Jesus. Você vê, meus irmãos, e não é um testemunho que é fogo de palha, que aconteceu ontem, não. Já fazem alguns anos. E essa mulher, depois eu fui lendo melhor, e ela namorava com o sobrinho do homem mais rico da Itália, o primeiro-ministro da Itália. E ela, quando foi a Medjugorje, teve essa experiência e quis romper com a vida de pecado, desfez esse namoro com esse rapaz, não quis saber de sucesso, de dinheiro. Ela encontrou o seu amado, ela encontrou o que é ser princesa de verdade. Ela encontrou Jesus através da Virgem Maria. E olha que coisa linda. Depois disso, hoje ela faz parte de uma comunidade, não é bem uma comunidade, um apostolado de leigos, que ajuda as pessoas a viver o casamento do jeito certo, a viver um namoro santo, a viver a castidade. E hoje ela trabalha com modéstia, é como estilista, né? Consultora de modas modestas. Ela está evangelizando naquilo que ela sabe fazer. E hoje dá o testemunho no mundo inteiro, tem o seu livro de testemunho. Hoje sim ela encontrou a alegria, a felicidade, como Maria Madalena. E eu estava lendo, descobri há pouco, que ela mesma descobriu há poucos meses atrás, que um pouco antes dela viajar para Medjugorje, ela conta, não foi por causa das drogas. Eu não estava tendo uma alucinação. Ela conta, eu estava no meu quarto, e de repente tudo estava trancado, mas entrou uma pessoa. E não era alucinação, porque o meu cachorro começou a latir, como se tivesse uma pessoa realmente ali. E essa pessoa era um frade, tinha uma barba branca grande, e ele entrou num lugar que era impossível dele ter entrado. Mas ele entrando, mesmo com tudo trancado, toda a segurança, ele entrou, olhou nos meus olhos e balançava a cabeça. Ele não dizia nada, mas dava sinal de reprovação, de que a minha vida não estava num bom caminho. Mas ao mesmo tempo, um olhar de repreensão e paterno, de amor, como um pai. Meus irmãos, ela vai dizer, há poucos meses eu descobri quem era esse homem. Era o Padre Pio, general do exército de São Miguel. Quantas almas, até tuço de falar do Padre Pio, quantas almas este homem, com a sua oferta de vida, alcançou. Padre Pio dizia, Jesus, crucifica-me, mas tira as almas de Satanás, tira as almas da perdição, faz com que elas experimentem o teu amor como um dia eu experimentei. Elas não querem, Senhor, mas dá para mim a dor delas, o castigo que elas merecem, para que elas possam ter essa experiência com o teu amor. O Padre Pio se ofereceu e não queria que nenhuma alma se perdesse no inferno. E por isso essa mulher se torna uma filha espiritual do Padre Pio. Que coisa linda, meus irmãos. Isso não é historinha, isso não é coisa que Deus fez há muito tempo e não faz mais. Ele está fazendo isso hoje. Muitos que hoje estão no exército de São Miguel foram tomados da lama
de uma experiência de amor, e hoje você tem a missão de tirar muitos outros, de sacrificar a sua vida, de se derramar como um perfume, como fez Madalena, para gastar a sua vida como ela, 30 anos, rezando pela conversão dos pecadores, reparando os pecados da humanidade. Nós vamos, junto com Santa Teresinha, meditar esse amor de Santa Maria Madalena e de tantas outras Madalenas que estão se abrindo a essa experiência de amor. Santa Teresinha, com o evangelho de hoje, ela faz uma poesia dizendo: viver de amor é dar sem medida, sem na terra apego às coisas da terra, sem na terra salário reclamar. Sem contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Judas queria calcular, Simão fariseu queria calcular. Quem ama não sabe calcular, quebra o jarro, derrama todo o perfume. E ela vai dizer: viver de amor, ela vai dizer, é minha única riqueza. Viver de amor é banir todo temor. Grava bem isso. Toda lembrança das faltas do passado, de meus pecados, vestígio algum eu vejo. Ao fogo divino, um a um, foi apagado. Foi isso que Madalena sentiu quando Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Depois de chorar aos pés do Senhor, vestígio algum eu vejo. Viver de amor é banir. Deixa que Jesus hoje tire do seu coração todo o temor da sua vida passada, todas as lembranças da falta do passado. Esqueça. De meus pecados vestígio algum eu vejo. Ao fogo divino, um a um foi apagado. E ela termina dizendo, Santa Teresinha: viver de amor, que estranha loucura. O mundo me diz: para de cantar. O mundo me diz: você está gastando a sua vida, a sua juventude, você está gastando o seu perfume. Procura usar esse perfume de uma maneira mais útil. Assim diz o mundo, diz Santa Teresinha, representando as palavras de Judas. O mundo me diz: para de cantar, não perca seu perfume, não perca sua vida. Utilmente busca empregar. Muitas pessoas dizem a nós aqui no mosteiro: mas tantos jovens, vocês poderiam gastar sua vida nos prazeres, no que traz alegria. Estão presos aqui. E nós dizemos: você é que está preso nos seus vícios, você é que não descobriu a verdadeira alegria, está acorrentado nos seus prazeres que te prendem e te fazem escravo da carne, do mundo, do dinheiro. E Teresinha vai responder a essas pessoas que dizem: não perca seu perfume, utilmente procura empregar. Ela vai dizer: viver de amor, amar-te, Jesus, é uma perda? Sim, que perda fecunda. Todos os meus perfumes são teus para sempre, Jesus. E eu vou cantar ao sair deste mundo: eu morro de amor. Morro de amor. Ela vai viver e vai morrer de amor. Santa Teresinha vai dizer: eu fui mais perdoada que Madalena, porque Jesus me protegeu de cair em grandes pecados, senão eu seria muito pior do que ela. Deixa agora que nesse momento, com essa canção, nesse dia de hoje em que nós entramos na casa de Betânia, deixa agora que essa grande santa do céu, Santa Maria Madalena, te ajude a também você renunciar àquilo que eram coisas mundanas, aquilo que te afastava de Deus. Deixa que Maria Madalena hoje te ajude a derramar o seu perfume diante do Senhor. E você que já tem derramado esse perfume todas essas madrugadas durante 40 dias, derrama o seu coração diante do Senhor agora, que te prepara para o grande momento da sua paixão, morte e ressurreição. Se você quiser, feche um pouco os seus olhos e, nos preparando para o terço do combate, deixe essa canção entrar no seu coração.